Fala rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a melhor estrutura para extrair leads do Google Maps. E eu vou mostrar para vocês por que é a melhor estrutura. Primeiro, ela é a maneira mais barata que a gente tem de extrair leads do Google Maps. Eu já testei várias formas e com essa estrutura, usando essa API, é a maneira mais barata que a gente tem. E segunda, ela é uma estrutura escalável. Ou seja, geralmente quando a gente vai extrair leads do Google Maps por aplicativos ou por outras APIs, a gente precisa primeiramente desenvolver uma lista de links para ser pesquisado no Google Maps, ou seja, é um trabalho manual que você tem que fazer primeiramente, para depois, aí sim, você automatizar esse processo e fazer apenas a extração. Já no caso dessa estrutura, se eu tiver um nicho, por exemplo, e eu quiser extrair todas as cidades do Brasil com essa estrutura, eu faço isso com poucos cliques, sendo que se eu tivesse que fazer isso manualmente, eu ficaria meses só para construir essa lista com as pesquisas e os links do Google Maps. Então, por isso ela é tão interessante. Aqui a gente vai usar algumas ferramentas. Primeiro, para banco de dados, a gente vai utilizar o Supabase em tudo. Para a escala, não tem como a gente utilizar a planilha do Google Maps, porque dá muito problema. Para a questão de gerar o link através da pesquisa, né? Link esse que a gente vai utilizar depois para fazer a extração dos leads. A gente vai estar utilizando o AirTop, uma ferramenta aí muito interessante para automações web. Aqui a gente vai utilizar a API do Serp API. Então, questão de custo. Eu peguei esse Big Data, que deu $275, saiu por volta de R$ 1.600. Mas com isso, eu estou extraindo para um cliente mais de 300 mil leads. Então, essa Serp API, ela tem também o plano gratuito, que você tem, se eu não me engano, umas 200 pesquisas de extração, dá para conseguir alguns leads, mas para a escala, você tem que pegar um plano pago, por exemplo, esse daqui. Eu vou mostrar para vocês também aqui um exemplo dos leads. Olha aqui, a gente já extraiu para esse cliente em nichos variados, em cidades específicas aqui pelo Brasil, 173.594. Isso num período de 3 dias, daria até para ser mais rápido, né? Mas esse daqui a gente tinha várias keys diferentes, então o tempo que demorou mais foi do ajuste em si. Esse é a base de dados que a gente está jogando os leads após extraído. E esse exemplo aqui é a base de dados onde a gente joga os leads, joga os links que vão ser extraídos. Caso a gente tenha um município, o link em si, o status, se já foi extraído ou não foi extraído, a key que foi usada, aqui no caso foi pesquisado o quiosque. Aqui o link base, vocês vão entender para que serve o link base. E aqui o F, né, o estado dessa cidade, dessa localização. Então, vou mostrar aqui para vocês o fluxo, para vocês entenderem melhor como funciona. Esse aqui é o site do AirTop em si, www.airtop.ai. Então, para solucionar esse primeiro problema de ter que pegar os links manualmente, a gente tem essa estrutura aqui, que vai buscar, a gente tem duas bases de dados de cidades, ou seja, a gente tem uma com todas as cidades do país, que são 5.500 e tantas cidades. Através dessa base de dados das cidades, a gente consegue, por exemplo, filtrar por estado, ou seja, se eu quero pegar todas as cidades de São Paulo apenas para minha pesquisa, eu consigo fazer essa filtragem, ou também a gente tem outra planilha, se a gente quiser mirar nas grandes cidades, em um filtro com mais de 100 mil habitantes, a gente pode selecionar também que a gente tem, no caso, 319 cidades brasileiras que têm mais de 100 mil habitantes. Então, a gente vai fazer esse get, vai fazer a filtragem como a gente quiser, vai passar esse processo pelo AirTop, pelo Supabase. Aqui a gente vai editar a key, ou seja, se eu quero fazer essa pesquisa através das 319 cidades com mais de 100 mil habitantes e quero buscar bares, eu venho aqui e defino a key, que ele vai fazer o processo automaticamente. Ele vai vir aqui, esse código,
ele tira acentuações e caracteres que não existem no vocabulário inglês, ou seja, cedilha, acento, coisas nesse sentido. Ele vai tirar, porque isso dá problema na automação, isso não funciona nesse método de extração, que após obter as linhas que a gente filtrou, ele vai fazer a pesquisa no Google Maps, vai fazer uma outra requisição aqui, também é do AirTop, depois vai pegar o link, adicionar na base de dados do Supabase e vai repetir esse processo com todas as cidades que a gente deixar no nosso filtro. Então essa é a primeira etapa que economiza muito tempo, né? Vários aplicativos que a gente tem aí que cobram caro por esse serviço, a gente ainda tem que fazer esse processo todo manual, ou seja, para a escala é inviável pelo tempo gasto. Aqui a gente tem uma outra situação. Se a gente... Aqui a gente pode alterar só as keys, ou seja, eu não quero mudar as cidades, mas eu quero mudar apenas o nicho que eu estou procurando nessa cidade. Se eu pesquisei bar ali, e aqui eu quiser vir para pet shop, por exemplo, eu vou entrar aqui e vou mudar apenas a key, ou seja, ele vai atualizar tudo isso no banco de dados de extração para a gente poder criar os links com base nesse outro nicho. A partir do momento que a gente troca a key, a gente precisa atualizar os links em si, ou seja, através desses links que a pesquisa é feita de fato no Google Maps, que a API extrai esses leads e a gente armazena no nosso banco de dados. Então, a gente, por exemplo, tem essa primeira maneira aqui que vai utilizar do AirTop para pegar esses links, né? E essa é uma maneira que não utiliza de nenhuma outra API para fazer isso. Ela vai utilizar apenas alguns códigos. Por que aqui a gente já consegue fazer isso sem usar o AirTop? Se a gente não tiver nenhum link disponível nas cidades que a gente buscou, a gente vai precisar fazer esse processo de busca na web. Mas beleza, a partir do momento que a gente tem na nossa base de dados os links do Google Maps dessa localização específica que a gente quer buscar, a gente quer trocar só o nicho, a gente consegue editar isso editando a própria URL, ou seja, a gente não precisa fazer uma pesquisa e para poder obter esses links. Lembrando que o AirTop ele tem um plano gratuito, eu até hoje só usei o plano gratuito dele, dá para usar bastante assim, então, mas caso seja necessário, vocês podem assinar também. Então, através dessa automação aqui, a gente já faz a alteração do link, podendo extrair para outros nichos de maneira muito rápida. Agora a gente vem para a parte do fluxo que faz de fato a extração de leads. Aqui a gente pode definir a velocidade, ou seja, aqui para o meu está de 1 em 1 minuto, então em 1 hora eu buscaria em 60 cidades diferentes. Aqui eu posso trocar a perspectiva de acelerar ou diminuindo o tempo aqui, ou também duplicando esse fluxo e já buscando outros nichos, enfim, a gente pode trabalhar de diversas formas. Aqui a gente vai colocar nessa tabela do Supabase a nossa API do SERP API. Por que eu coloquei ela numa tabela do Supabase? Porque eu já extraí bastante também utilizando apenas os créditos gratuitos do SERP API, ou seja, eu tenho mais de 10 contas nessa plataforma, então com os créditos gratuitos, só que eu recebo todo mês, eu já consigo extrair muita coisa. E essa automação, automaticamente, ela extrai a partir de uma chave API que eu tenho, a partir do momento que a chave API acabou, ele já passa para a próxima e assim vai extraindo tudo dessa maneira gratuita, digamos, com o mínimo de trabalho. Já esse segundo nó é onde vai pegar os links do Maps, ou seja, esses links aqui que a gente cria, né, ó, busca de quiosque em Ubatuba, em Açailândia, em Alagoinhas, enfim, etc. Aqui ele vai conferir se não é place. O que seria o place? Aqui a gente pode ver que está como search, mas em alguns casos de algum nicho muito específico ou uma cidade pequena, a nossa busca pode retornar apenas um resultado, mesmo a gente fazendo uma busca geral. Nesse caso, se retornar apenas um resultado, esse link vai se tornar um link do Maps/place, porque não vai ter vários resultados, ele vai trazer um único lugar específico. E nesse formato de link também,
A automação não busca de um link só, precisa ter no mínimo 2, ou seja, a gente tem essa condição aqui para que não trave a nossa extração e ela prossiga da melhor maneira. Aqui, caso os links acabam, ou seja, extrair toda a nossa base de dados que a gente definiu, eu coloquei aqui para receber uma mensagem pelo e-mail, mas você pode colocar um modo WhatsApp, do Telegram, como você quiser. Aqui, já no início da nossa estrutura, ele vai anotar que a extração iniciou. Ou seja, se a gente colocar numa velocidade muito rápida aqui e enquanto a automação estiver fazendo a extração e ela já trigar de novo e ainda não tiver anotado que a extração foi feita para essa linha da nossa base de dados, no caso ele começaria a extrair o mesmo link que já tinha sido extraído antes. Então, por isso a gente já anota aqui que está em processo de extração para que isso não ocorra. Que ele vai fazer paginação dessa pesquisa. Então, se está numa cidade muito grande que tem muitos leads, vai fazer uma paginação vai pegar essas várias páginas e obter esses leads de todas as páginas, ou seja, ele não obtém só a primeira página que tem disponível. No caso, de maneira geral, as pesquisas do Google, tanto o Google Maps como pesquisas normais, têm um limite do que a gente pode obter numa pesquisa, que são cerca de 300, não sei exatamente, mas que aí é condição do próprio Google, não tem o que a gente faça em relação a isso. Mas mesmo assim não impede a gente de escalar essa extração. Então a automação vai buscar esses leads, vai separar eles em itens diferentes, vai confirmar se não tem itens repetidos, para jogar repetido na nossa base de dados, nessa mesma extração. Aí depois a gente vai passar para o processo de colocar na nossa base de dados. Aqui também vai ter uma conferência, ver se não tem um lead igual, só que aqui seria da pesquisa em si, aqui em relação à pesquisa com o nosso banco de dados. Então, ou seja, todos os leads que a gente extrai são leads únicos, que a gente confere através do Place ID, que é um verificador único, que é o melhor para a gente usar quando se trata de extrair leads do Google Maps. E aqui, ao final, a gente vai fazer Aqui a gente cria a linha na nossa base de dados do novo lead, e aqui nesse finalzinho a gente atualiza a linha do link para informar, né, para a gente saber que já foi extraído a partir desse link. Então, esse aqui é o sistema. Com esse sistema, você pode tanto escalar para uma operação pessoal, obter leads para oferecer os seus serviços, vender os seus produtos, como você pode também, de certa forma, ter uma startup, oferecer esse serviço de extração de leads. Então, se você tem, né, com uma estrutura dessa, simples do N8N, com gasto mínimo dessa API, que é bem barata para essa quantidade, você conseguir extrair essa quantidade de leads ou muito mais, a gente facilmente consegue chegar em 1 milhão de leads aqui, se a gente quiser extrair essa quantia. Então você pode fazer bastante dinheiro oferecendo esse serviço. Então, para quem gostou, para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, comenta aí, comenta o tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui nesse canal, dúvidas que você tem. Aqui no link também embaixo vai ter a nossa lojinha de templates do N8N na Hotmart. Então você entra, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que te interessa. Esse template aqui em específico vai estar à venda lá também, você pode dar uma olhada. Caso você queira esse tipo de serviço, você não tenha o conhecimento necessário para aplicar por si só esse tipo de extração, a gente também presta esse serviço. Então você pode entrar em contato através dos links que a gente tem aqui abaixo, seja na rede social, seja já agendando no nosso calendário. Então deixa um like aí, um comentário. Valeu, pessoal. Até a próxima.